Olha o nosso cafezinho! Café transtornado, meus transtornadinhos. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo de Espero boa? que você esteja numa semana abençoada aí, com muita vitória, com muita coisa boa. E essa semana nós colocamos como sendo a semana, como um tema maior, Minha Família TDAH. Nós vamos falar um Isso. pouquinho sobre algumas coisas da nossa família, algumas coisas que nós já vencemos, que nós estamos trabalhando para Vencendo. poder crescer cada vez mais. E eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas. O nosso primeiro tema foi até o Bel, do nosso grupo fechado, né, Bel? Abração para você. E ele colocou para a gente falar sobre procrastinação positiva. E a gente quer falar sobre isso, até mesmo saber se realmente isso existe, Existe. né? Ou não. Vamos lá então? Bom, o que é procrastinação para você que ainda tem dúvida? É o ato de você deixar as coisas que você tem que fazer para frente. Você não faz o que você tem que fazer. Sejam elas que você goste ou não. Dentro do transtorno de TDAH e dos outros transtornos que a gente fala aqui, geralmente a gente procrastina aquilo que a gente não gosta de fazer. Aquilo que a gente não acha interessante. Qual é esse novo conceito que vem vindo por aí de procrastinação positiva? Gente, muito cuidado com as nomenclaturas que você ouve, porque a gente recebe, ouve como uma coisa bacana, legal, e não é. E pode atrapalhar você. Muitíssimo. Procrastinação positiva é quando você elenca determinados fatores, determinadas ações que você pode procrastinar e você coloca numa folhinha. Não, isso aqui eu posso procrastinar. Exemplo. Eu tenho um trabalho que eu tenho que entregar para o meu chefe, mas eu vou entregar só no final do mês. Então eu posso colocar aqui na minha listinha. Ah, eu tenho um desejo de fazer inglês, mas eu não vou fazer inglês agora. Então eu vou colocar aqui na minha listinha de procrastinação positiva. Não, eu posso falar para o meu filho que ele tem que começar a maneirar na alimentação dele mais para frente, porque tá tudo tranquilo com ele. Então eu ponho aqui na minha listinha. Aí eu faço uma lista de possíveis procrastinações. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Para quem tem TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, isso é extremamente nocivo. Primeiro, porque você dá um nó no seu cérebro. Ah, então eu posso procrastinar? Aí o que acontece? Quando você tiver que fazer uma coisa que você tem que fazer, você não vai estar discernindo se é positivo ou se é negativo, não. Você vai procrastinar. Segunda coisa, isso tem o nome de planejamento. Quando você não pode fazer uma coisa de imediato, você se programa para fazer. Você traça metas para fazer, você traça um planejamento. Exemplo, eu preciso fazer inglês. Daqui a quanto tempo eu preciso fazer inglês? A partir de que momento a língua inglesa vai fazer diferença no meu trabalho, diferença no que eu vou receber? Ah, ela começa a fazer diferença a partir do ano que vem, porque eu estou transitando de área, ou então eu vou para um lugar que fala língua inglesa, ou se eu tiver isso no meu currículo, vai me proporcionar um rendimento maior. Então, você faz um planejamento para quando você vai falar a língua inglesa, entende? E isso se aplica nas demais coisas. Então, não é procrastinação positiva, é planejamento. Exatamente. Funciona a procrastinação no TDAH? Não, não funciona, gente. Não funciona para ninguém. Na verdade, a procrastinação é algo que não só quem tem transtorno, mas que o mundo inteiro tenta fazer com que não aconteça. Por quê? Exato. Ela causa frustração, ela faz com que você ande para trás, porque você se sente frustrado porque você não consegue fazer as coisas. Ela faz com que você se desmotive de fazer as coisas que você tem que fazer. Exemplo, Deixa eu você, até falar nessa parte assim, do exemplo, porque assim, gente, vamos lá, só para ficar claro, né? mais claro para você. Vamos pensar na procrastinação positiva. Aí vamos pensar na mentira. Mentira é Isso. certa? Não, Não, mentira é errado. Mas e aquela mentira positiva que te que, tira de uma né, que situação tira você de uma difícil. situação? Gente, é mentira de Do qualquer jeito. mesmo jeito.
tenta pensar nisso, você tendo que explicar isso para o seu filho. Isso. Filho, é o seguinte, não pode mentir, mas uma mentira positiva você pode fazer. Por quê? Porque, gente, não funciona. É a A mesma coisa. procrastinação da mesma forma. E para nós que temos TDAH, vai chegar ao ponto que você vai querer justificar o não querer fazer determinada coisa que é importante você fazer, usando isso. Ah, eu usei a procrastinação positiva para deixar para depois. Não Não, não existe. faz isso. Não Tá existe. certo? Ah, mas Daniel, mas eu vi com fulano, com Beltrano, deu certo, mas olha, hoje nós estamos aconselhando você a não ir por esse lado. Principalmente se você tem algum transtorno. Porque assim, o controle você perde muito rápido, gente. Exatamente. Por mais que você ache que não é bem assim, mas é muito melhor você ter no seu cérebro algumas coisas definidas, entendeu? Planejamento é isso. Eu planejei 10 coisas, imagine, 10 coisas. Só que eu não vou fazer as 10 coisas de uma vez. Isso. Eu vou deixar essas 5 para fazer no próximo mês, porque eu preciso me dedicar para essas outras 5 aqui. Exatamente. Maravilha. Ah, não, mas aí isso eu estou procrastinando. Não, gente, porque na sua cabeça, se você não tomar cuidado, você vai procrastinar tanto as 5 que você tem que fazer esse mês, como as outras também. Por quê? Porque começa uma briga dentro da sua cabeça. Isso. Não, isso é certo, não, isso não é. E não tem necessidade disso. E, igual eu falei, para o seu filho é muito difícil explicar essa questão. Ah, mas eu já sou adulto. Se você já é adulto, então você já pode levar essa questão de uma outra forma. Não, me planejei e eu deixei para fazer para começar no próximo semestre aquele curso que eu preciso fazer, porque hoje eu já estou fazendo o curso, sei lá, o curso que eu estou fazendo hoje. Pode acontecer? Pode acontecer. Aqui em casa, a gente trata a procrastinação como procrastinação mesmo. Exatamente. Tá certo? Não tem essa questão de depois. Se a gente quer definir algo para fazer posteriormente, não, essas coisas aqui dá para fazer depois, a gente põe como planejamento. O planejamento, igual assim, tem hora que a gente faz planejamento aqui em casa, né, amor? Isso. Precisamos arrumar isso, arrumar aquilo, precisamos. E aí elenca. A gente põe. E aí, qual é a prioridade número 1? A prioridade número 1 é fazer o plano A. Vamos colocar assim. Então, a gente seguiu todos os outros planos, fica esperando o plano A ser feito. Depois o plano B, depois o plano C. E isso com os meninos da mesma forma. Exatamente. Vamos lá. Semana de prova. Qual a prova que você vai estudar mais para segunda-feira? Você vai estudar, vamos supor, se a prova na segunda-feira é de matemática, você vai se dedicar um pouco mais para matemática, porque aqui em casa meus meninos estudam no período da tarde. Então, de manhã, eles vão se dedicar à matemática. Né? Vão fazer um pouquinho mais. De repente, eles podem até estudar um pouquinho na prova que é na terça-feira. Vamos dizer que seja português. Tá certo? Ah, mas a prova de ciência que é na sexta, ele está procrastinando. Não, ele não está procrastinando. Ele está obedecendo um planejamento que foi feito. De acordo com as matérias que ele tem mais dificuldade e as matérias que ele tem mais facilidade. Porque senão ele vai começar a procrastinar na de português. Por quê? Porque ele não gosta. Ele não gosta, ele odeia matemática ou ele odeia português. E aí na cabeça dele, não, eu procrastinei por causa disso. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? A gente quer deixar isso claro para não criar confusão na sua cabeça. Isso. E você que já é adulto, você pode ter confusão na sua cabeça em relação a isso. Tá certo? Agora imagine pro seu filho. Pior ainda, gente. O que é e o que não é, não é. Se a gente ficar dando um jeitinho, vai dar um nó na cabeça. E, olha, meu Deus. Deixa eu dar o que a gente está trazendo para vocês são vivências que a gente faz no nosso cotidiano. Exatamente. De tudo que a gente faz. Aqui em casa, tanto o Daniel quanto eu, nós desempenhamos várias funções. Além de ser professora, eu dou aula à tarde, eu costuro, eu mexo com planta. Ele tem empresa na área de edição de livros, atende cliente, faz esses vídeos que a gente está fazendo para vocês. Os nossos filhos também. Então, como que você faz para não procrastinar em determinadas coisas que você não gosta? Você começa a criar uma rotina de um pouquinho cada vez. Sim. Sabe aquele livro do Ikigai que fala que você tem que ser melhor 1% a cada dia? A mesma coisa que os hábitos atômicos falam também, que você tem que ser 1% melhor
todos os Todo dias, dia. é a mesma coisa. Eu tenho muita demanda de costura, muita demanda, porque eu sempre tenho novos projetos e é uma coisa que me relaxa, é uma coisa que eu gosto de fazer para presentear. Então, o que que eu faço? 1 ou 2 semanas do mês, eu, quando chego do trabalho, escolho o projeto que eu já tenho em mente, que está ali engavetado, e durante aquela semana eu faço um pouquinho todos os dias. Exemplo, recentemente eu terminei as almofadas aqui de casa, as almofadas da área externa. Então, o que que eu fiz? No primeiro dia eu cortei o tecido. No segundo dia, passei o tecido no overlock. No quarto dia, eu coloquei o enchimento. No quinto dia, eu costurei as capas das almofadas. No sexto dia, eu coloquei o zíper. Nossa, Cris, mas você não podia fazer tudo de uma vez? Meu sonho, sentar no fim de semana e ficar de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde costurando. Só que eu não posso fazer isso, porque eu tenho muitas outras atividades para fazer também no fim de semana. A primeira delas é estar com a minha família e dar atenção para meus filhos. Então, o que que a gente faz? A gente planeja essas coisas. Existem coisas aqui em casa de serviço doméstico que eu não gosto de fazer, que é natural, é super natural. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Ir para a senzala passar roupa. Você pode terceirizar alguém para fazer isso? Pode terceirizar alguém para fazer isso. Mas se tem alguma coisa que você não gosta de fazer, você fraciona aquilo ali dentro da sua semana, mas você não deixa de fazer. Cris, tem coisa que vocês não gostam de estudar? Tem, não gosto de estudar lei. Acho muito chato estudar lei. Mas ultimamente eu tenho estudado muitas leis, principalmente ao que concerne ao nosso nicho, que é o nicho de transtornos. Então, todos os dias, quando eu tenho intervalo na minha escola, eu pego a minha canequinha de café, nos meus 15 minutinhos de intervalo, sento e estudo uma lei específica. Se eu não estudo aquela lei toda, fica para o outro dia um pedacinho. Com isso, eu já estou terminando todas as leis aqui do DF. E já li outras leis que foram sancionadas com relação a TDAH em outros estados. E eu já te adianto que a mais completa é aqui do DF mesmo. Ou seja, eu não estou procrastinando uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu estou fracionando para conseguir terminar de fazer. Então, tire da sua cabeça procrastinação positiva. Eu já ouvi falar muito disso em concurso. Não, para você estudar, então você que gosta de procrastinar, você não tem que gostar de procrastinar. Procrastinar não é uma coisa bacana, não é uma coisa que você tenha que enfeitar. É igualzinho que ele falou a respeito da mentira. É uma coisa que você tem que entender que é ruim e que você tem que combater na sua vida. Porque ela te impede de alcançar as metas, sonhos, desejos que você tem para frente. E aí você pode estar se perguntando, nossa, até Engasgou aí. engasguei, nossa, como o Daniel e a Cristina são incríveis, porque eles não procrastinam. Não, gente, não é assim A não. gente procrastina. A gente procrastina. E muito. Todo dia tem um monte de oportunidade de coisas para a gente procrastinar. Sim. A gente tenta trabalhar para não ceder a tudo. Para não ceder a tudo. Mas acontece? Acontece. Daniel, você procrastina? Acontece? Acontece. Cristina? Acontece. Sim. E só que aí a gente tenta vencer todos os dias um pouquinho, todos os dias estudamos mais, trabalhamos modulação, trabalhamos técnicas para que isso não nos atrapalhe. Mas é uma coisa que está aí. E a gente precisa lutar contra isso. E se a gente der outro nome, tentar enfeitar um pouquinho, não ajuda, faz é atrapalhar. Tá bom? Bel, forte abraço para você. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. Se tiver mais dúvida, manda pra gente. Claro que as pessoas, eu tenho opinião, não tá tranquilo. Isso aqui é parte do que a gente já conviveu, né, amor? Isso. Vive, e a gente tá passando isso para vocês, tá bom? Você ia falando? Ia falando para você compartilhar, ativar o sininho. Eu sempre confundo, gente, compartilhar com mandar para pessoas é igual, mas eu confundo. Comente. Manda para as pessoas, comente, mande a sua pergunta, não seja tímido. Exato. Quanto mais perguntas você mandar, mais a gente te ajuda. Chama mais gente para entrar no grupo e vamos que vamos. Vamos que vamos. Forte abraço e até o próximo vídeo.